Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos investigando o livro de Êxodo. Você é o nosso convidado para o estudo de número 11, Apostasia e Intercessão. Um estudo triste, mas com um final feliz. E se você ainda não adquiriu, eu quero lhe lembrar de adquirir o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo. Já não restam muitos exemplares, o livro está terminando, mas todas as pessoas que compraram e que me deram um retorno falaram: que livro incrível, que maravilhoso, leitura fácil e ao mesmo tempo profunda, didático, com imagens, e as pessoas ficam impressionadas com a qualidade da capa, das guardas, do papel, é papel colchê no interior. E eu quero destacar aqui a questão das trombetas. Esta é uma das partes mais difíceis do Apocalipse. Se você observar, você vai ver os anjos com as 7 trombetas bem aqui à frente. E a depender de como as trombetas são interpretadas, você vai destruindo a sustentação do santuário celestial, a doutrina do santuário celestial. Porque a doutrina do santuário celestial, ela não está apenas em Hebreus, ela está em Apocalipse. Então, alguns querem colocar as trombetas para o futuro, e aqui nós vamos discutir algumas interpretações para as trombetas. Será que os muçulmanos aparecem aqui? Será que não? Então, eu recomendo você. Não restam muitas unidades ainda. Aproveite enquanto é tempo. Depois nós não sabemos quando conseguiremos imprimir. E dentro da caixa você pode pedir, sem nenhum acréscimo de frete, até 2 quilos, o preço é o mesmo. Você pode pedir sua lição da escola sabatina. Tem do jardim, tem do hall do berço, dos primários, dos juvenis. Adolescente já acabou. Tem a lição dos adultos em espiral, tem a lição dos adultos, lição de aluno, lição do professor, e aqui também a lição dos jovens. Então, editora luzdomundo.com.br. Envia para o exterior? Envia, mas os Estados Unidos não está enviando mais, né? Que coisa triste, que pena. Mas enviamos para o exterior. Se você precisar, diz que para 27 98119 3795. Mas se você tiver facilidade, pode fazer a compra diretamente pelo site. Vamos para a nossa lição? Apostasia e intercessão. Moisés se ausentou do acampamento de Israel por 40 dias. 40 dias. Então, nós estamos nesta lição em Êxodo 32. Só que, volte sua Bíblia comigo ali em Êxodo 24. Êxodo 24 foi o que estudamos na semana passada. O livro, o sacrifício, o banquete, os anciãos, mais Moisés, Arão, Nadab e Abiú subiram o monte e viram a Deus. Estudamos isso na semana passada. Agora veja o final do capítulo 24. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, após a proclamação dos 10 mandamentos, após o estabelecimento da aliança do Sinai, o povo disse que tudo que o Senhor falou nós faremos, e ali os anciãos subiram e viram Deus. E aí Moisés falou: vocês vão esperar aqui, vocês vão agora, estão liberados. E Moisés subiu ao monte e ficou esperando 6 dias. E a glória do Senhor baixou sobre o monte, era como uma labareda de fogo consumidor, uma nuvem de fogo. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então o relato é interrompido aqui, no final do 24. E os filhos de Israel viram Moisés
entrando no meio do fogo. E o que eles pensaram? Ele foi consumido. Ele não sai de lá. Já se passaram 5 dias. E agora? 10 dias? Ninguém pode ficar 10 dias sem comer e sem beber água. 20 dias? Gente, o que aconteceu com Moisés? 30 dias? Olha, já passou um mês, gente. Moisés não dá sinal de vida. A gente manda mensagem, ele não atende. Né? Moisés não envia nada. O que aconteceu? 40 dias. Ele foi queimado. Ninguém podia subir no monte. Isso estava escrito. Ninguém era para subir. Aí Moisés subiu. Acho que ele se atreveu demais. Moisés foi longe demais. Ele foi consumido. Essa que era a ideia do lado de fora. Agora, do lado de dentro da nuvem, o que Deus falava com Moisés? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Nós vamos para Canaã e nós vamos juntos. Vocês na barraca de vocês e eu na minha barraca. E aí Deus deu instruções para Moisés para construir o santuário, a arca da aliança, a mesa da preposição, o candelabro de ouro. Aí no capítulo 26, as cortinas de linho, Moisés lá dentro da nuvem, né? As cortinas de peles de cabra, as cobertas de peles de carneiro, as tábuas e as bases, né, do santuário e daquele cercado, a cobertura de ouro, o véu interior, o véu exterior. Capítulo 27, o altar de bronze, o átrio do tabernáculo, a porta do átrio, o azeite para o candelabro. Agora o 28, Deus dando instruções. 40 dias Moisés ali recebendo instruções diretamente de Deus. O sacerdócio, como que deveriam ser as vestes, a estola, o peitoral, urim e tumim, as sobrepeles, a lâmina de ouro, as vestes sacerdotais. Capítulo 29, a consagração dos sacerdotes, os sacrifícios de consagração, o alimento dos sacerdotes, as ofertas contínuas. Capítulo 30, o altar e o altar do incenso. Quem poderia adorar? Né? Aí, capítulo 31, é o que estudamos na semana passada. Então, todos esses capítulos, Moisés estava no monte, dentro do fogo consumidor. Terminou ali no 24, e ali Deus está dando essas instruções para Moisés. E aqui no 31, Deus disse que encheria Bezalel e Aholiabe com o Espírito Santo. E Deus disse mais a Moisés: guarda os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. A narrativa vem evocando a ideia: Deus vos santifica. E então, verso 18, 31, 18, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. É até uma ironia, mas a narrativa foi construída para fazer justamente o contraste. Eu sou o Senhor Deus que vos santifica. Lembra-te do dia do sábado, não te esqueça do teu Criador. E então, tendo acabado de falar, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho. E agora a narrativa é interrompida e nós voltamos lá no acampamento. Os 40 dias terminaram. Moisés estava pronto para descer. E o povo, vendo que Moisés tardava em descer, eu entro aqui na parte de domingo, né? Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, preste atenção na narrativa, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: que é isso, meus irmãos? Não façais tamanha maldade contra Deus e contra Moisés. Arrependei-vos. Foi assim que Arão reagiu. Arão falou: eu acho que não. Sim, Arão, temos que fazer. Mas será? É uma questão cultural, né? Arão, a gente tem que fazer alguma coisa, o povo vai se revoltar. Né? Tá,
Então tirem as argolas de ouro das orelhinhas de vocês, né, e trazei-as a mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxeram a Arão. Arão, recebendo-as das suas mãos, veja o detalhe, trabalhou com o ouro. Arão pegava o cinzel, o martelinho, e ele ia esculpindo o bezerro de ouro, detalhe a detalhe ali, com, quem sabe é o martelinho de ouro, né? Ia batendo, ia fazendo, gastou tempo, gastou horas de serviço na fundição de um ídolo. Este, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Primeiramente, o povo chega para Arão e dizem: este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. E o mesmo povo agora diz: foi este aqui, estes são os deuses que vos tiraram do Egito. Que incrível, esse detalhe está aqui. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Bem, melhor aqui o povo, né, adorando ao Senhor, mesmo que não seja da maneira correta, né? Mas melhor o povo adorando ao Senhor. Isso é uma questão cultural, né? Eles, lá no Egito, eles estavam acostumados com a cultura. Então, para eles é natural. Talvez para você, você vai assim se espantar com o negócio de bezerro de ouro. Mas nós temos que entender que não é da sua cultura. Então a adoração é uma questão cultural. Qual é a cultura deles? É idolatria egípcia. Então é normal adorarem a Deus com a sua cultura. Você já ouviu isso por aí? Pois é, esse argumento não tem pé nem cabeça, né? E se você perguntar: meu irmão, de que parte da Bíblia você tirou isso, né? Ele não vai saber esse negócio de que adoração é cultural, né? Aí você vai falar assim: olha, tem uma parte na Bíblia que fala isso, é Êxodo 32, o bezerro de ouro, era uma questão cultural para eles, né? Então, meu amado irmão, não vá por esse caminho, não pense dessa maneira, que esse negócio não vai dar certo, não vai dar bem. Então, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para divertir. Olha o contraste. Na lição da semana passada, os anciãos se dirigiram até Deus. E em uma introspecção, em uma seriedade, após terem concordado com a aliança, se assentaram para comer. E agora, ao quebrarem a aliança, eles também se assentam para comer. Mas eles se levantam para divertir-se. Não mais lembravam-se do seu Criador no dia de sábado. Então, parte de domingo. Como foi possível que a liderança de Arão falhasse de maneira tão gritante? Arão não estava firmemente conectado com Deus. Já aconteceu aquele dia que você acordou, não fez culto, não orou. E é justo naquele dia que vem a prova, que vem a tentação. E aí nós caímos, escorregamos. Por quê? Porque não estávamos firmados na rocha. Nosso espiritual não estava vigilante. Aí escorregamos, falhamos. Arão não estava preparado para resistir à pressão. E eu pergunto, é muito fácil falar de Arão, né? E você? Como você tem lidado com a pressão? Como você tem resistido às situações que empurram você para quebrar algum mandamento? Talvez é o mandamento do sábado, talvez é algo relacionado à mordomia, talvez é algo relacionado ao mandamento não adulterarás, não furtarás. Talvez o seu grupo de jovens na faculdade o pressiona a ir para um bar.
Talvez você gostaria muito de fazer parte de um grupo, de ter uma namorada, mas você sente que precisa violar algum mandamento para que as coisas deem certo. Às vezes é só uma prova, né? Às vezes o povo estava achando que Moisés... Eu tenho a impressão que parece que o povo acaba de fazer o bezerro. Moisés aparece. Às vezes é só uma prova. Bem, uma ocasião tão crítica como essa exigia um homem de firmeza, decisão e coragem inflexível. Um homem que considerasse a honra de Deus mais importante do que o favor popular, a segurança pessoal ou a própria vida. Contudo, o então líder de Israel não tinha esse caráter. Arão, com fraqueza, apresentou objeções ao povo, mas sua hesitação e timidez no momento crítico apenas o tornou mais decidido. O tumulto aumentou. Um frenesi cego e irracional pareceu se apoderar das multidões. E em vez de se manter firme, defendendo com nobreza a honra de Deus, Arão rendeu-se às exigências da multidão. Se você ler o relato completo, você vai perceber que algumas pessoas morreram. Nem todos tomaram parte, e alguns foram prejudicados. Antes morrer do que pecar. Isso não é fácil. Mas esse é o caminho. Esse é o alvo, essa é a direção. É para esse lado que nós devemos apontar a nossa fronte e marchar. Segunda-feira, idolatria e mal. Quais foram as consequências da idolatria dos israelitas? O povo assentou-se para comer e beber, não com Deus, com um ídolo. E em seguida levantou-se para a frivolidade, levantou-se para a dissolução, levantou-se para de maneira desenfreada dar vazão às paixões carnais, sensuais, sexuais. O povo se entregou à libido, o povo se entregou à degradação, porque os que fazem ídolos se tornam semelhantes a eles. É o que está escrito em Salmo 115, verso 8. Não falam, não pensam, não ouvem, não se mexem. E você, quando reduz a sua mente feita à imagem de Deus, quando você submete o seu juízo a um pedaço de ferro, de barro, a um pedaço de madeira e chama aquilo de Deus, você se degrada intelectualmente, emocionalmente. Você abre mão da sua razão e passa a agir como um animal. Inculcando-se por sábios, diz Romanos, tornaram-se tolos e mudaram a glória do Deus invisível em semelhança da imagem de animais, quadrúpedes e répteis. Transformaram a glória de Deus, pegaram a glória de Deus e aplicaram sobre uma imagem de escultura. E o texto diz, por isso entregou Deus essas pessoas a paixões sensuais, a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente também, homens, deixando o contato natural da mulher, mutuamente se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. E diz o texto, recebendo em si mesmos a merecida punição por seu erro. O final do texto de Romanos diz que eles não somente sabem que Deus proibiu estas coisas e eles fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A condenação destes é justa. Você percebe? Eles sabiam. Não foi Moisés, não foi um sermão. Eles ouviram os 10 mandamentos do alto do Monte Sinai. No meio de raios, de trovões e de terremoto e de um fogo e do clangor de trombeta. Não farás para ti imagem de escultura. E a terra tremia. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E quando você rejeita toda essa luz e se volta para um ídolo e fala, não, foi esse aqui que nos tirou da terra do Egito. A sua capacidade intelectual é diminuída. Você se torna escravo das paixões para cometer toda sorte de impureza, torpeza, obscenidade. Foi isso que aconteceu. Comilança
glutonaria, bebedice e sexualidade desenfreada. De que maneira a apostasia de ouro reflete o que está escrito em Romanos? Já comentamos isso aqui. Eu respondi: a idolatria deturpa a mente e conduz a paixões sexuais desenfreadas. A idolatria apaga a distinção que existe entre Deus e a humanidade, rompendo a conexão com Ele. Deus, ele é transcendente, de certa forma, imanente, distante e íntimo. Mas agora eles apagaram o aspecto transcendente e se inclinaram a uma imitação das festas idólatras do Egito, o que levou ao declínio moral. Alguns teólogos dizem que eles estavam imitando a festa do deus Apis, boi Apis, né? Ou a deusa vaca Hathor. Agora, é possível que eles também, outros teólogos dizem isso, não era uma idolatria pagã, era uma idolatria bíblica. Como assim? Aquele bezerro seria uma representação do próprio Deus de Israel. Alguns teólogos pensam assim. Então, existe a idolatria de Jeroboão, que também fez bezerros de ouro, ok? Então as pessoas estavam adorando a Deus por meio de uma imagem de Deus. O carneiro. O carneiro era o que morreu e eles saíram do Egito. Muitos sacrifícios eram de bezerros, e isso apontava, de certo modo, para Jesus, não é? Agora, por outro lado, o paganismo de Acabe, ele aí é adoração a Baal. Então, Jeroboão adorava a Deus por meio de bezerros de ouro. Já Acabe adorava o diabo por meio de Baal, né? O que nos mostra que mesmo imagens como dos apóstolos, de Maria, dos santos, né, cristãos, que supostamente estariam no céu, não está correto. É um ídolo. Ou o bezerro de ouro podia significar as duas coisas. Para alguns, deuses do Egito, para outros, uma representação visual do Deus de Israel. Mas de todas as formas, aquilo conduz à malignidade. Vamos para a terça-feira. Corrompidos pela idolatria. Porque Deus enviou Moisés de volta ao acampamento de Israel? A resposta está no verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Agora, na narrativa, o próprio Deus coloca para Moisés: Moisés, é o teu povo, ele já está rejeitado. É o teu povo que tu fizeste sair para Moisés. O povo estava na prova e agora o próprio Moisés é testado e é provado. Moisés tomaria a glória para si. Percebeu? O que te fez sair do Egito é a terceira vez que aparece na narrativa, então é importante. E depressa se desviou do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, e o adoraram e lhe sacrificaram. São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. A quarta vez que a expressão aparece. Então, o que eu respondi na pergunta 4? Por que Deus enviou Moisés de volta ao acampamento? Pois Israel havia se corrompido. E aí pensamos que a idolatria, ela existia na antiguidade e hoje não existe mais. Ela existe, como eu já mencionei. Não devemos fazer imagens ou quadros ou pinturas e nos prostrarmos diante dessas imagens. Você compreende? Não devemos representar as coisas que existem no céu. Então, você ter um quadro na sua casa não é o problema, mas você se ajoelhar diante daquele quadro, aí que está o problema. Se você se ajoelha diante de uma imagem, pede algo para uma imagem, para um quadro, para a pessoa daquele quadro, que não seja Jesus, aí é um grave problema. Então, algumas coisas podem servir de ídolo. A lição citou aqui o dinheiro,
poder, o sexo, a comida, a televisão, drogas, álcool, pensamentos impuros, pornografia, prazeres, trabalho, esportes, família, videogames, compras, filmes, ideologias políticas, música, posição social e assim por diante. A lista praticamente não tem fim. Eu pensei que existe uma palavra que resume toda essa lista. Quase tudo que eu li aqui está contido nesse bichinho aqui. Você conhece isso? Aparelho celular. Tem tudo aqui. Poder, sexo, dinheiro, trabalho, esportes, família, quer dizer, te priva da família, filmes, compras, ideologias políticas, música, tá tudo aqui. Eu trabalho com celular. Todos nós precisamos de nos comunicar pelo WhatsApp com o chefe, com a empresa. Precisamos estar com o celular ligado porque você pode receber uma chamada urgente de um familiar. E temos uma necessidade de usar o celular. E agora, tudo que a gente imagina e deseja também foi colocado no mesmo lugar que você usava para trabalhar. E aí que está o problema. Acabamos nos viciando, é uma armadilha. E é muito difícil de sair dela. Às vezes eu falo, Senhor, me ajude a usar menos o celular, por favor. Que eu possa gastar mais o meu tempo na leitura, na oração. E sabem, queridos, certo dia eu li a seguinte frase: o Instagram, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp serão testemunhas no céu de que quando nós não oramos e não lemos a Bíblia, não era por falta de tempo. O tempo nós até tínhamos. Nós optamos por gastá-lo no TikTok, vendo shorts no YouTube, conversando amenidades no WhatsApp. Até tínhamos o tempo. E estes aplicativos serão nossas testemunhas. Tempo de uso. Você poderia ter usado menos. Poderia ter orado mais. E às vezes, no dia de sábado, gastamos horas nesses aplicativos. Não devemos utilizar esses aplicativos no dia de sábado. Meus irmãos, essa questão da idolatria, ela é atual. A idolatria é extremamente perigosa porque transforma nossa personalidade, nossa maneira de pensar, nossas afeições e vida pessoal. Hoje, será que o povo de Deus está se corrompendo? Será que o celular é um veículo de corrupção do povo de Deus nos últimos dias? Prestes a entrarmos na Canaã, Deus está reforçando a sua aliança conosco. E nós estamos trocando aquele que abriu o mar vermelho, aquele que nos salvou da escravidão do pecado, por algo tão pequenininho. Vamos repensar nossas prioridades nesta semana. Vamos investigar se alguma coisa na nossa vida está tomando lugar de Deus. E mais, não adianta só ela não estar em primeiro lugar. Tem coisas que nem em segundo e em terceiro lugar devem estar. Porque são concorrentes de Deus. Aí você coloca, não, Deus em primeiro lugar e isso aqui em segundo lugar. Rapidamente, ele é um concorrente. Ele volta. Tem coisas que devem ser extirpadas da nossa vida. Não nos deixemos ser corrompidos pela idolatria. Quarta-feira, a justa ira de Deus. Qual foi a reação de Moisés diante da ameaça de Deus de destruir Israel? Eu respondi aqui, Moisés orou, intercedeu, argumentou. Por quê? A prova de Moisés era, Moisés, eu vou destruir o povo que você tirou, que você tirou, o teu povo que você tirou do Egito, e vou fazer de você uma nova nação. Moisés poderia ter se orgulhado, uau, Abraão foi importante, mas já pensou eu ser tão importante como Abraão? Todos serão meus filhos, uau, esse povo é chato mesmo. Vamos começar tudo de novo, Senhor, eu topo, vai. Pode destruir tudo, vai ser só eu a partir de agora. Isso é uma prova. A glória, a fama, isso são tentações. Mas Moisés orou e intercedeu pelo povo. Senhor, se o Senhor destruir Israel, o que vão dizer lá no Egito? O que vão dizer em Canaã? Vai ficar ruim para o Senhor. Vão dizer que o Senhor não conseguiu fazê-los entrar em Canaã. Ou vão dizer que nós destruímos o povo só para ficar com o ouro deles. Ah não, Senhor, isso não vai pegar bem. Moisés
desceu do monte. Ele desceu com as 2 tábuas. E o que ele faz com os 10 mandamentos? Quando o povo, à vista de todos, ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, simbolizando que o povo havia quebrado a lei. O povo havia cometido pecado, porque o pecado é o quebrantamento da lei. Eles haviam quebrado a aliança. A lei escrita na pedra fora quebrada. E por isso, aqueles que quebram a lei escrita na pedra serão quebrantados pela pedra. Por isso, são apedrejados em Israel. Não foi o caso aqui, parece que não foi, mas é a punição aplicada para aqueles que quebravam a lei escrita na pedra. A pedra lhes tirava a vida, porque o pecado é o quebrantamento da lei e o salário do pecado é a morte. Então Moisés intercedeu, Moisés quebrou as tábuas e Moisés chega lá e fala: para com isso, me dá o bezerro aqui. Ele pegou o bezerro e queimou o bezerro. Não foi Moisés que foi consumido no fogo do monte, é o bezerro que é queimado. Demonstrando que no fim todos os ídolos serão queimados. E aqueles que adoram os ídolos também irão para o lago de fogo. Por fim, Moisés confrontou Arão. E por fim, Moisés executou os rebeldes. Eu listei tudo isso aqui e agora gostaria de comentar algumas coisas. Principalmente na parte de Arão. Moisés chega para Arão, verso 21, Êxodo 32, 21. Que te fez este povo que trouxesse sobre ele tamanho pecado? Colocaram a arma na sua cabeça, Arão? Era melhor ter morrido. E olha a resposta de Arão. Não se acenda a ira do meu Senhor. Calma, Moisés, não fique bravo, tranquilo. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Não tem como, né? Os jovens não tem como segurar essa meninada aí, né? O pessoal fala assim, essa molecada aí, não tem como. A juventude, a adolescência, eles são propensos para o mal. Arões modernos utilizam desculpas antigas. O povo, sim, tem inclinação para o mal, mas não há desculpa para pecar. Você entendeu? O problema não está em reconhecer que existe uma natureza pecaminosa dentro de nós. O problema não está em reconhecer que essa natureza permanecerá em nós até a glorificação. O problema está em negar a habilitação da graça que nós lemos na semana passada, vos darei um novo coração. O problema está em negar a influência do Espírito Santo, o ministério dos anjos, o poder do alto que perdoa os nossos pecados e nos livra de pecar. Esse que é o problema. O povo é inclinado ao mal mesmo. A questão é resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não vos sobreveio tentação que fosse sobre-humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, ele já traz o livramento, você que escolhe. Tudo podemos em Jesus Cristo, que nos fortalece. O povo era inclinado, o problema é que Adão não resistiu. Adão não liderou no sentido contrário. Arão cedeu, Arão foi frouxo, não teve personalidade. O povo é inclinado ao mal. Arões modernos, mas as justificativas antigas são as mesmas. Pois o povo me disse, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. E nem queriam saber, nem queriam esperar, não queriam exercer fé. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-me. Eu lancei no fogo, Moisés, e saiu este bezerro. Você acredita? Arão jogou essa para Moisés. Arão, ele ficou 2 dias lá, batendo no bezerrinho, fundindo, fazendo forma, né? Derretendo, fazendo fogueira, derretendo ouro. E agora,
Ele fala, Moisés, eu não sei o que aconteceu. Eu só joguei no fogo, saiu este bezerro. E depois Moisés falou, eu joguei no fogo, eu derreti esse bezerro, eu coloquei, misturei com água e agora vocês vão beber para ver que isso não é nada. Terrível a desculpa de Arão. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, sem freios, os líderes precisam frear o povo. Os anciãos precisam apresentar os limites, os pastores precisam frear o povo. Frear, porque senão vai dar bezerro de ouro. Precisamos frear o povo. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio de seus inimigos. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Bem, Levi, vou dar um bônus aqui para você. Levi havia matado os siquemitas. O filho de Siquém havia estuprado a irmã de Levi. E aí, Levi sugeriu um plano maquiavélico. Pai, pede para eles se circuncidarem e aí a gente vai deixar casar com a nossa irmã. Aí todos eles se circuncidaram. Não tinha anestesia, nem remédio, nem antibiótico. Quando estava inflamado ali a cirurgia, todos no auge da dor, Simeão e Levi foram lá e mataram todos eles. Por isso, a punição para Levi foi a seguinte: vocês serão amaldiçoados, vocês não terão herança, vocês serão espalhados. Mas agora, Levi foi a única tribo que permaneceu fiel. E aqui diz o verso 29. Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu irmão, e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje a bênção. Deus, ele não podia apagar a maldição, mas ele transformou a maldição em bênção. Por causa desse evento aqui, o sacerdócio ficou dentro da tribo de Levi. Por causa disso aqui, os levitas seriam sustentados pelos dízimos. E eles não teriam território, eles estariam espalhados. Eles ganharam 6 cidades. Mas Deus transformou a maldição em bênção. A fidelidade de Levi mudou o destino. Já podemos tirar uma lição aqui. A fidelidade a Deus pode transformar as maldições em bênçãos. Não é a nossa fidelidade que transforma, mas é Deus que nos dá uma bênção. Porque aquilo que Deus pediu é bom para nós. Se Deus pediu, é bom para você. E ao fazer aquilo, você recebe uma bênção que acaba anulando a anterior maldição. Esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: todo culto tem música. Então, certamente havia uma música em volta do bezerro de ouro. Como que era essa música? Algumas pessoas pensam que a Bíblia não nos fornece instruções sobre música. No Novo Testamento, Paulo recomenda aos cristãos para adorarem a Deus com hinos e cânticos espirituais. Qual que é o oposto de espiritual? O oposto de espiritual é carnal. Então existem hinos espirituais e existem hinos carnais. Tanto é que Babilônia será lançada no fundo do mar, lá em Apocalipse 17, 18, né? Porque havia música de Babilônia e nunca mais se ouvirá a música de Babilônia. Música de Babilônia, em Daniel 3, usa toda sorte de músicas, de ritmos, de instrumentos. É uma Babilônia, uma mistura, né? Então existe uma música de Babilônia. E existe uma música espiritual. Existe uma música carnal e existe uma música espiritual. Será que nós temos capacidade de discernir? Deus colocou essa capacidade de discernimento. Alguns têm mais, né, um dom, outros têm menos. Mas qual é a resposta de Josué? Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Moisés, há alarido de guerra no arraial. Josué ouviu a música
E como os tons não eram suaves nem melodiosos, os tons eram tensos, ele falou, isso é música de guerra. Ele fala, Moisés, tem alguma coisa errada, tem música de guerra. Respondeu Moisés, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É música, Josué, você não está acostumado, é música, é música. Só que é a música carnal. E a música carnal fez Josué pensar que era uma batalha. Então, não era música espiritual. Então, isso aqui nos demonstra que existe sim músicas boas, espirituais, as que Paulo recomenda, e as músicas carnais. E os debates sobre música hoje, eles giram em torno de onde deve passar a linha. Não é propósito aqui da lição falarmos sobre onde deve passar a linha, mas conscientizar você que a Bíblia explica que há um cântico do bezerro de ouro, um cântico da Babilônia, uma música carnal. E existe também uma música espiritual. A música não é neutra. Então, cuidado para não oferecer ao Deus de Israel, ao Deus que nos libertou da escravidão do pecado, ao Deus que morreu por nós na cruz do Calvário. Cuidado para não oferecer a esse Deus alarido e canções próprias do bezerro de ouro. Vamos para quinta-feira. Até que ponto Moisés chegou em sua oração intercessória pelos pecadores? Êxodo 32, verso 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço, do livro que escreveste. Se o Senhor vai destruir essa nação, destrua-me junto. A dor será muito grande de ver tudo isso, todo esse trabalho, as pragas, o êxodo, o maná, o Monte Sinai. Destrua-me junto então, Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Moisés ficou 40 dias em jejum. Jesus foi ao deserto e ficou 40 dias em jejum. Moisés voltou com as tábuas da lei que ele recebeu do monte, as instruções. Jesus subiu ao monte e passou a ensinar o povo, dizendo, bem-aventurados, depois ouviste o que foi dito aos antigos, se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus. Moisés escreve tudo num livro e faz o sacrifício, a antiga aliança. Jesus, na Santa Ceia, oferece o cálice. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. De modo que Jesus é o novo Moisés, aquele Moisés prometido em Deuteronômio 18. Isso é importante. O livro de Hebreus, capítulos 2 e 3, reconhecem Jesus como o novo Moisés. Olha só, Deuteronômio capítulo 18. Verso 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Deus haveria de levantar um profeta semelhante a Moisés. Quem era? Jesus Cristo. Só que é claro, Jesus Cristo é Deus. Mas assim como Moisés foi o mediador da antiga aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. O novo Moisés. O legislador. Incrível esse paralelo. E assim como Moisés intercedeu pelo povo, Jesus, ele intercedeu por você. Assim como Moisés queria se entregar e morrer para substituir o povo, Jesus, de fato, se entregou, morreu
e substituiu-nos no Calvário. Ele levou a nossa culpa. Não deveríamos ser mais misericordiosos com o nosso próximo, com o nosso irmão, mais compassivos. O espírito de Moisés não deveria estar mais no nosso coração. Quando ferirem você, não retribua na mesma moeda. Quando falarem mal de você, ore pelo seu inimigo. Que possamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, pois ele, não tendo por usurpação ser igual a Deus, assumiu a forma de servo e padeceu a morte da cruz. Que possamos desenvolver o hábito da oração intercessória. Ore por mim, eu oro por vocês. Não tenho condição de falar o nome de todos, mas leio os pedidos, alguns eu coloco diante de Deus, mas eu sempre oro: Senhor, abençoe os seguidores ali do canal, abençoe as pessoas que deixam os comentários, abençoe aqueles que vão assistir, abençoe aqueles que receberam o vídeo compartilhado por algum irmão. Ore por mim, eu tenho orado por vocês. Ore pelo seu pastor, pelo seu ancião, ore pelos missionários, ore pelo pastor Ayrton Killer, lá na Associação Geral. Ore pelos presidentes das divisões. Oremos pelo nosso povo. Que Jesus possa voltar em breve e que estejamos todos reunidos com Deus na terra prometida, na Jerusalém de cima, na Canaã celestial. Um abraço, que Deus o abençoe.